Bom dia, meus amados amados irmãos, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida nesse dia, esse dia que o Senhor fez, dia 17 de janeiro de 2021. Vivemos então umas expectativas das situações que nos cercam, as certezas e incertezas no que diz respeito a este mundo, mas com a certeza daquilo que diz respeito ao Senhor e à nossa salvação em Cristo Jesus. Nesse quesito, não há aqui a preocupação com referência às incertezas, mas apenas certeza e plena convicção no Espírito Santo de Deus em nós. Por isso nós, cada manhã de domingo, nesse horário, nós entramos aqui para trazer a você uma palavra de fé, de esperança, de conforto, de direção, de firmeza no Senhor, na sua palavra, ensinamentos que irão nos ajudar a ter certeza neste mundo de incertezas. Então, nesta manhã, nós vamos fazer mais uma parte do nosso ensinamento sobre o momento que nós estamos tratando sobre os mistérios da vida humana. Vamos continuar falando, já destacamos 2 semanas anteriores. O vídeo você pode ter acesso a ele tanto no Facebook quanto no YouTube, e eles estão disponíveis lá para você entender o contexto daquilo que nós compartilhamos nessas 2 semanas. Eu quero, na manhã desse dia, falar sobre a parte, caminhando para a parte final desses mistérios, mas iremos as próximas semanas ainda acompanhar a forma da redenção de Jesus por cada um de nós. Bom, mas hoje eu quero fazer essa parte desses mistérios da vida humana, relembrando algumas coisas e trazendo algumas outras para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Vamos buscar do Senhor a direção para esse momento da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos na manhã desse dia na presença do Senhor para levar, meu Deus, a cada uma das pessoas que estão acompanhando-nos agora ao vivo e daqueles que acompanharão através das gravações dos vídeos, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a bênção do Senhor sobre cada vida, Pai. Para que cada um possa realmente entender o papel do Senhor na nossa vida, o lugar do Senhor na nossa vida e o nosso lugar neste mundo servindo ao Senhor. Então, nos ajuda a entender, meu Deus, essa forma de nova vida com Cristo Jesus. Então, nos dê a graça e o ensinamento do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, nós começamos falando sobre, para entendermos os mistérios da vida, nós voltamos então na criação. Deus criou o mundo, a natureza, preparou o mundo para depois criar o homem. Depois de todas as coisas criadas e o mundo preparado para receber o homem, Deus o faz como coroa da criação dele. O ponto alto da criação dele foi exatamente o homem. Mesmo diante de toda a infinitude de coisas que haviam sido criadas, ao criar o homem, a expressão de Deus é: eis que isto é muito bom. Então, meus queridos, quando nós
começamos a entender esses mistérios de Deus, os mistérios da vida humana, então nós vamos ali na criação. Deus fez o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. O homem pecou, seu pecado trouxe duras consequências. Mas esse homem que Deus fez, ele fez esse homem de uma forma tão especial que ele dotou esse homem de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é aquela parte que você comunica com o mundo físico, terreno, com as pessoas. A alma é aquela parte ali da sua psique, da sua mente, daquilo que envolve toda a sua forma de agir e pensar, os seus sentimentos, suas angústias, tudo está ali então na alma. E esse homem, Deus colocou nele o espírito. O espírito é a parte mais profunda do seu ser. Esse espírito, Deus o fez para que o homem nele habitasse. Para que ele, melhor dizendo, no homem habitasse. O espírito é o lugar da habitação de Deus. Quando Deus habita no nosso espírito, a Bíblia diz que ele soprou sobre nós, o fôlego de vida, e habitando em nós, ele então vai direcionar todas as suas atenções em fazer fluir dessa parte interior para a exterior. Ele vai, quando Deus está no seu coração, a sua mente, a sua alma, as suas emoções, elas são transformadas, e quando Deus está no seu coração, o seu corpo também é transformado. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o vosso corpo como culto racional. Então vejam, Deus faz esse homem dotado dessas 3 partes, só que veio o pecado. E o pecado vai trazer a morte. O homem entendeu aquela morte como morte física, e na verdade essa morte era a morte da relação dele com Deus. Deus todo dia passava na viração do dia, conversava tardinha com o homem, porque ele estava presente. Quando houve o pecado, essa habitação de Deus no homem deixou de existir. A partir de então, o homem vai ter consequências, tanto para o homem quanto para a mulher, no seu corpo. As mudanças da natureza, todas vão ocorrer em decorrência do pecado, porque Deus deixou de habitar no coração do homem. Agora, esse homem teria que reconquistar isto. Essa reconquista de Deus significa que esse homem ele teria que querer que Deus voltasse e habitasse no coração dele. Então, por isso aqui veio o pecado, veio a morte, veio a destruição, porque Deus deixou de habitar no espírito do homem, e quando Deus não está no espírito do homem, algo ocupa aquele lugar. Pode ser um ídolo, pode ser também um Deus que você coloca ali. Ou você pode colocar o próprio diabo ali também, porque é um espaço que está vago. Então, Jesus fala sobre isso, sobre a questão do espírito que sai da pessoa, e se ele volta, acha a casa vazia, ele volta com outros mais fortes, Exatamente por isso, porque se quando está vazio o coração do ser humano, o lugar da habitação de Deus, o espírito do homem está vazio, nele vai habitar qualquer outras dessas coisas para tentar ocupar o lugar de Deus. Quando nós tentamos substituir Deus por outras pessoas ou por outras coisas, Deus não aceita. Então vem as consequências. Deus se enfurece realmente com o homem. Nós vimos as consequências disso no dilúvio. E Deus fez a promessa de não mais destruir o mundo através
a terra através do dilúvio, mas através da água. Então, meus queridos, nós vemos que através dos tempos, então, agora, esse homem pecador vai gerar seus filhos, conforme Gênesis 5, 1, 2 nos fala, a semelhança de Adão, a semelhança do pecado. Esse homem passa a habitar nesse mundo pecaminoso, marcado pelas tragédias, pela violência. Esse homem passa a viver num mundo corrompido, destruído, de valores completamente distorcidos, porque Deus deixou de habitar no Espírito, que é o lugar de Deus no coração do homem. Quando o homem pecou, Deus prometeu que enviaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para restaurar o homem, para retomar o controle na vida do homem. Mas agora, para que esse controle de Deus sobre a vida do homem fosse real, ele precisava, pela fé, receber Jesus na sua vida. Jesus veio para habitar no nosso coração, habitar exatamente naquele lugar que Deus criou no coração do homem para a habitação de Deus. Então Jesus vem para habitar em nós, para morar em nós, para transformar a nossa vida, para tirar do trono da nossa vida todos os poderes malignos que nós ali colocamos e restaurar a relação desse homem com Deus. Esses são os grandes mistérios, né, da vida humana. Como Deus ama aquilo que Ele cria. Como Deus ama aqueles que Ele criou. Que Ele vai então agora enviar o seu próprio Filho, que lá na cruz do Calvário vai entregar a sua vida e morrer pelos nossos pecados. E através da sua vida, nós agora passamos a ter condições de nos relacionar novamente com o Senhor. Mas, meus irmãos, para que nós tenhamos essa convicção de que Jesus morando em nosso coração, vivendo em nós, reinando em nós, nós precisamos declarar a nossa fé no Senhor todos os dias. Declaramos a nossa fé através da oração, através da palavra de Deus, através da adoração, através dos serviços que nós prestamos ao Senhor, através da nossa participação na obra do Senhor, através da igreja local que Ele instituiu com esse fim. Todos essas formas que o Senhor nos dá devem ser colocadas em prática na nossa vida a cada dia. Mas para que a gente entenda bem isso, nós precisamos entender aquilo que Deus fez por nós. Então, ali na cruz, nos deu tudo de graça, para que pela graça Ele pudesse habitar em nós. Ele nos deu de graça, mas não foi de graça que nós recebemos, porque Jesus pagou com a sua própria vida pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 6, no versículo de número 23. Agora, meus queridos, quando nós olhamos e vemos essa forma de Deus, então, restaurar este homem que Ele criou, e para que o homem possa entender realmente quem ele é, quem o homem é e quem Deus é, Ele nos dá, então, algumas coisas preciosíssimas. Primeira coisa que eu posso destacar com você é que Ele nos dá, então, a salvação. Salvação. Ser salvo é uma graça de Deus por cada um de nós. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz em Efésios 2:8,
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é obra humana, é dom de Deus. As nossas obras não nos salvam. Os irmãos da igreja que já receberam hoje o informativo, muito bem produzido, né? O Maurício já enviou, e espero que todos possam ler. Se não leram, procurem ler. Eu trago ali um artigo que trata a respeito disso. Fé e obras ou obras e fé? Então o texto trata exatamente sobre isso. Porque, meus irmãos, nós precisamos compreender com bastante clareza que salvação é obra do Senhor. Ele salva quem Ele quer. Mas esta pessoa que quer ser salva precisa se humilhar diante do Senhor, confessar a Ele os seus pecados e proclamar Jesus como Senhor da sua vida. Você deve então convidar Jesus para reassumir então o trono da sua vida, que ficou vazio ou ficou ocupado por outras coisas, outros deuses, ou se ele ficou ocupado pelo poder do diabo, o diabo também vai deixar de estar nele. E ali vai habitar Jesus. Sua mente vai ser transformada, o seu corpo será transformado e você se tornará, conforme Paulo diz, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, tudo aquilo que dizia respeito ao tempo do domínio do pecado em nós, do domínio do diabo através da nossa vida, que nos levava a fazer, a praticar tantas coisas desagradáveis a Deus, agora este lugar vai ser o lugar da habitação do Senhor, e aí o Senhor vai conduzir a nossa mente, vai conduzir a nossa vida e vai dar um novo sentido ao nosso ser. Em Efésios capítulo 1, também no versículo 7, Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados ou perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Jesus nos deu o perdão, a remissão. A remissão é a compra. Jesus comprou com seu precioso sangue o lugar em nosso coração. Deus, ele enviou Jesus para resgatar esse homem coroa da sua criação. E no processo de resgatar esse homem coroa da sua criação, ele então derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Deus diz, pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, Jesus se entregou por nós para que nossos pecados fossem perdoados. E ele nos perdoa. E no perdão que ele nos dá, ele nos diz que dos nossos pecados eu jamais lembrarei. Lá em Isaías 45, 22, ele fala sobre isso. Eu jamais me lembrarei dos seus pecados. O livro de Miqueias nos diz que quando o Senhor nos perdoa, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. A autora do livro Refúgio Secreto, ela diz, tratando desse texto, ela fala assim, que Deus, quando lança os nossos pecados no fundo do mar, ele coloca lá uma plaquinha dizendo, é proibido pescar, porque você não quer trazer de novo para dentro da sua vida aquilo que Deus já te perdoou, aquilo que Deus já tirou da sua vida, com certeza você não quer trazer mais para dentro de si. Então você passa agora a viver como essa nova criatura, perdoada e redimida pelo poder do sangue de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro nos diz aqui o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vejam que coisa maravilhosa que Paulo nos diz aqui. Ele nos diz que Jesus nos comprou, não foi com ouro, com prata, ou seja, dinheiro não compra salvação. Não é você dar dízimos ou altas ofertas que vai trazer a sua salvação. O salvo faz isso, ele entrega seu dízimo e oferta, mas não como forma de compra da salvação. O período na história em que as pessoas pagavam, né, através de sacerdotes, elas poderem ter acesso ao céu, a chamada compra das indulgências, né? Uma forma de enganação do diabo, que foi dominando e controlando todas as coisas. Então a Bíblia nos diz aqui nesse texto que o Senhor nos salvou, nos resgatou, não foi com essas coisas corruptíveis, ouro e prata, que fosse resgatado da vã maneira de viver que recebeste dos vossos pais. Veja o seguinte, algumas pessoas mantêm uma religião em função dos seus pais. Aquilo que meu pai recebeu do meu avô, do meu bisavô, e eu sou aquilo que recebi dele. Ou seja, a fundamentação religiosa da pessoa não está em Deus, mas está nos seus antepassados. Então Paulo diz aqui que viver uma vida cristã baseado na tradição dos pais é um engano. Isso não vai trazer salvação para você. O que vai trazer salvação para você é no momento que você entende Jesus na sua vida. E versículo 19 diz que Jesus nos comprou com o precioso sangue dele, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, como determinava a lei. E Jesus assim se entrega por mim, por você. E agora esse Jesus nos traz, nos resgata do nosso pecado e nos dá então o privilégio grandioso da vida eterna, conforme nós vimos em Romanos capítulo 6, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna não é algo que você vai começar a viver depois que você morrer, viver na outra vida, não. A vida eterna começa no momento que você recebeu Jesus na sua vida. Você recebeu Jesus, ele ocupou o trono do seu coração, tirou dali todos os poderes malignos, as potestades malignas que estavam habitando o lugar de Deus na sua vida. Então ele habita ali no seu coração. E a partir deste momento, ele diz que nós temos a garantia da vida eterna. Jesus ensinou sobre isso. Dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, quando nós temos a certeza da vida eterna, porque Jesus habita em nosso coração, nada nos separa do Senhor. Nós vivemos com Ele de uma vez para sempre. E a nossa vida vai continuar com Ele após a nossa morte. Temos a certeza disso, a palavra de Deus nos assegura isto. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Os apóstolos e profetas proclamaram essa nova vida, e então, quando nós vivemos a vida eterna, nós temos uma continuidade com Ele lá no Reino Celestial. Mas para isso, Jesus precisa ocupar o trono da nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, meus queridos, e colocamos o Senhor em nosso coração, nós então recebemos uma bênção de Deus muito grande. E eu quero destacar aqui com você. Nós então partimos para a conclusão do nosso ensino desta manhã. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, várias vezes, ele enfatizava isso: deixo-vos a minha paz. Os lugares onde ele chegava, ele dizia: paz esteja com vocês. Somente você só pode dar aquilo que você tem. Quando você dá algo que você não tem, você está usurpando de outro. Então, quando você está saudando alguém com a paz do Senhor, significa que você tem essa paz do Senhor no seu coração para repartir com Ele. Não é um jargão religioso, não é uma frase de efeito que você aprendeu com alguém, ouviu alguém fazendo. Declarar a paz do Senhor, você está repartindo com a pessoa aquilo que você recebeu. Então, se você ainda não tem essa paz do Senhor na sua vida, então você não pode abençoar o outro com a paz. Você precisa primeiro recebê-la. É exatamente isso que Paulo então nos diz. Nós somos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus. Paz, meus queridos, não é ausência de problemas. Problemas nós vamos ter, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, que os nossos dias seriam difíceis, os dias seriam trabalhosos. Ele diz que por amor aos eleitos ele diminuiria o tempo, e que nós estamos vendo nos últimos dias, são dias passando assim tão rapidamente, né? Nós começamos há poucas semanas, né, o novo ano. Hoje nós estamos já no dia 17 do novo ano, uma rapidez que o tempo está passando. O dia continua tendo 24 horas, mas o sentimento que nós temos é que esse dia está mais acelerado. A própria ciência está mostrando isto. Esses dias eu até publiquei no meu Facebook sobre isto, a respeito dessa diminuição de dias que foi comprovado através do eixo terreno da Terra, da circulação da Terra. Mas, meus amados, então, enquanto nós vivemos neste mundo, o Senhor disse que nós teríamos problemas, mas teríamos paz. Teríamos dificuldades, mas teríamos paz. Ele diz o seguinte: temos paz com Deus. A nossa paz é com Deus. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos protege. Ele é aquele que nos guarda e que nos sustenta a cada dia da nossa vida. Paz com Deus, paz com Deus, esse deve ser o desejo do nosso coração. Nós que fazemos parte desse entendimento que nós vivemos este novo tempo com o Senhor, porque Jesus habita em nosso coração. Nós precisamos então ter essa paz com Deus. Podemos olhar as situações lá fora, a situação da pandemia que está afligindo muitas pessoas, as incertezas por autoridades dizendo que a multiplicação dos casos devido a aglomerações de fim de ano, hospitais lotados, né? Mas essa lotação ela é muito relativa, né? Porque os leitos foram reduzidos depois daquele primeiro momento, então está faltando por causa desses leitos que foram suprimidos, né? Mas vemos a situação no Amazonas, que tudo não passa de uma ação política para destruir a imagem do presidente. Então, diante de tudo isso, nós olhamos e vemos um mundo em guerra, um mundo aflito. E vemos uma guerra interna muito grande. Quando fala-se guerra, acha que é uso de armas. Existe a guerra que você não precisa usar uma arma, você não precisa disparar um tiro sequer, mas você pode vencer a guerra. Então, a gente vive esse tempo aí dessa chamada guerra biológica, né? Com tantos vírus, tantas enfermidades que vão atingindo o mundo inteiro. Então, nós não podemos ficar olhando para essas coisas. Você liga a sua televisão nos jornais, eu
tenho feito um propósito de evitar ficar vendo o jornal o maior tempo possível. Procuro me informar através de algumas notícias de fontes seguras na internet, mas jornais televisivos que expressam apenas opinião de política, e eu tenho evitado isso devido ao desgaste que isso provoca na vida da gente, até revoltas, né? Então interfere na nossa paz. Você ouve certas situações, você vai dormir, você fica com dificuldades para dormir, porque você ouve tanta tragédia. Então, se você quer ter uma vida de paz, você precisa evitar certas coisas. Então, meus queridos, quando nós evitamos, nós estamos então contribuindo para a nossa paz interior. Nós temos paz com Deus. Não é para a gente viver em guerra conosco mesmo e com as pessoas. Muitas pessoas estão vivendo em guerra com a sua família, porque está tão tenso a situação que elas vivem em guerra com a família. Marido e mulher desentendendo, um número crescente de divórcios depois dessa pandemia. A situação entre pais e filhos, entre os filhos, entre eles, em desacordo, desentendimentos. Quantas aflições deste mundo, meus queridos. Quando nós olhamos a Mateus 24, Jesus disse, isso é princípio de dores. Princípio de dores. Jesus vai nos alertar também, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Próxima está da redenção final. Mas para isso nós precisamos ter paz no nosso coração. Paz para caminhar com o Senhor, para viver com o Senhor, sem nos afligirmos, sem nos desesperarmos, vivendo a vida com o Senhor a cada dia. Meu querido, que você entenda a palavra do Senhor nesta manhã para o seu coração. Uma palavra de fé e de esperança no Senhor. Esse nosso encontro com a palavra que fazemos todos os domingos às 10h15 da manhã é exatamente com esse fim, de levar a você a palavra do Senhor, fiel e verdadeira, para que por ela você fortifique-se na fé que há em Cristo Jesus. Na próxima semana a gente volta nesse mesmo horário, continuando a tratar desse tema geral sobre esses mistérios da vida humana, mas agora pensando mais em outras áreas da nossa vida. Primeiro nós colocamos as bases, desde o princípio. Essas três semanas nós trabalhamos com vocês, preparando as bases, lançando os alicerces daquilo que a gente vai falar a partir de agora. Então, esteja ligado aí, próximo domingo, para a gente continuar aprendendo a respeito desse tema. E que você possa ser renovado e fortalecido no Senhor a cada dia da sua vida, meu querido. Irmão, minha irmã, que você possa voltar para a palavra do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que Jesus não habita o trono do seu coração, que você colocou outras coisas no lugar de Deus, esse é o momento de você voltar, arrepender-se, pedir o perdão ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus, convidar Jesus para assumir o trono da sua vida, para que dali possa ser expulso tudo aquilo que tiver no lugar de Deus lá no seu espírito. E aí ele vai restaurar a sua alma, vai restaurar as suas emoções, vai restaurar o seu corpo, vai te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento para compreender esta verdade, para viver esta verdade. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Viva com Jesus e você viverá uma vida de paz e realizações a cada dia. A você que não pertence à Primeira Igreja Batista no bairro Industrial, que está vendo esse vídeo, eu quero fazer um convite para você entregar a sua vida a Jesus. E se você
precisar de mais esclarecimentos a respeito disto, você pode fazer o contato conosco através do Facebook, do YouTube, lá, deixando uma mensagem lá também, por Messenger. Tem várias formas aí que você pode entrar em contato conosco, pelo nosso WhatsApp também, 991 35 42 93, e nós vamos juntos caminhando na presença do Senhor, aguardando a sua bem-aventurada volta. E a nossa oração deve ser aquela com a qual Jesus encerra o livro da Revelação, o livro toda a Bíblia, encerra dizendo o seguinte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dos nossos irmãos, amigos que estão acompanhando agora ou acompanharão esse vídeo posteriormente. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a bênção e a graça do Senhor sobre cada um. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, fique agora gravada no coração, na mente, na vida de cada pessoa neste momento, Pai. Que estejamos cheios da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua vida, para vivermos uma vida que em tudo glorifica o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, nós agradecemos e entregamos essas vidas ao Senhor, te pedindo, Deus, protege cada um de nós de todo o mal. Cerca-nos com o manto de poder do Senhor e nos dê a graça de viver com o Senhor e para o Senhor todos os dias da nossa vida, para assim vivermos com o Senhor, juntos com os teus remidos lá no céu. Abençoe cada vida neste momento, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui, portanto, o nosso encontro com a palavra deste dia de hoje, dia 17 de janeiro de 2021. Voltamos, se Deus quiser, domingo que vem, 10h15 da manhã, esperando você junto conosco. Deus abençoe o seu domingo, abençoe sua semana e te dê uma semana em paz, uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Que Ele te guarde de todo mal, onde quer que você estiver, em nome de Jesus.